Tomou uma água. E voltamos. Eu queria, antes da gente começar a falar das esferas separadas, eu queria voltar só um pouquinho. Eu queria que vocês vissem, pelo menos isso, que vocês tivessem bem claro na cabeça, por que na decisão unitária só entra preço e renda total? E por que nos outros não? Tá? Então, primeiro, aqui, né, na função de bem-estar social... Desculpa. Aqui na função, né, de bem-estar social, só entra os produtos comprados fora, né, e os produtos produzidos dentro da família, tá? E na restrição orçamentária, só entra renda e preços, não entra mais nada. Então, a demanda vai depender só disso. Isso aqui é uma maximização de utilidade normal. A única questão é que agora a gente tem mais que uma restrição, certo? Então, acho que fica bem claro aqui que a demanda vai depender só de preços e renda, assim como é a micro normal. Não tem nada de mais aqui do que de micro 1 de graduação, livro-texto. Tá? O que pode assustar é essa questão dentro, né, da função objetivo, tá, a utilidade das outras pessoas, que também remete a essa questão que o Luiz Fernando trouxe, de que eu poderia pensar, não como eu estou pensando aqui, que são pessoas diferentes com a mesma estrutura de preferências, como eu poderia pensar que esse W, né, é a preferência de uma única pessoa que é um ditador benevolente, ele é altruísta, a utilidade dos outros membros da família entra na função de utilidade dele, certo? Ficou claro essa parte? Ficou sim, professora. Eu acho que aí o que mais pega é a questão do jogo cooperativo, né? Porque é aqui que eu acho que é menos comum, né? Porque ali, apesar de ter todas aquelas notações que talvez tenha, sim, que talvez tire o foco de vocês da questão principal do problema, que é uma questão de micro 1, aqui tem a questão de montar o problema, né? Então, por que é máximo, né? Porque lembra que a questão, né, do jogo é sempre, né, maximizar o payoff, né? E o que é o payoff, né? É o que eu vou receber daquela escolha, menos o que eu posso perder fazendo aquela escolha, que é o threat point, né? Então, essa é a questão, por que tem essa função? E por que eu estou multiplicando os membros da família? Porque eu estou agregando, é um modo de agregar essas funções de utilidades. E aí, como aqui as características das pessoas e a renda das pessoas entram aqui, né, nesse threat point, que é a ameaça, que pode reduzir o meu bem-estar, né? Vai aparecer aqui na demanda. Por quê? Porque ele está aqui no threat point, né? Ele está aqui dentro da função objetivo das pessoas que estão maximizando, né? Porque essa renda que né, ou essa renda não, desculpa, esse bem-estar que eu posso usufruir saindo, abandonando essa família, depende dessas condições que são também dadas pela minha renda, aquela renda que eu posso realizar, e as minhas características. Então, por isso, as demandas vão depender dessas características. E como as rendas de cada um pode ter um impacto diferente da demanda, isso vai fazer com que eu tenha, né, derivado desse modelo, um teste de estimação. Eu vou testar se os coeficientes das rendas de diferentes membros da família têm o mesmo impacto nesse consumo. E aí eu olho para consumo, por exemplo, alimentação, eu olho para gastos com escola, né? A gente olha para nutrição, não, já falei alimentação, saúde, gastos com saúde, né? A gente olha para as roupas. Por que a gente olha para as roupas das crianças? Porque é um dos bens que é individualizado nessas pesquisas de orçamento familiar, né? Então, é por isso que a gente olha para as roupas, né? Não é à toa que a gente consegue separar o que é
bem individual né, do homem, da esposa, das crianças. Mas é daí que vem, né, o teste. Aqui a gente, como disse para vocês, a gente está interessado no teste. Eu quero que vocês entendam isso, por que o teste é construído dessa maneira. Né? Porque se a decisão não é um processo de barganha, não é um jogo cooperativo, não é esferas separadas, depende só do preço e da renda total. É o problema de livro-texto. Certo? A demanda depende só do preço e do produto total. Não tem um conflito dentro da família que afeta a demanda pelo bem. Mas a partir do momento, né, que tem esse conflito, é que, dependendo de quem tem a renda, é que vai afetar de maneira diferente. Tudo bem? Sim, tudo bem. Ficou melhor ou não? Ou aí... Ajudou bastante, professora. Ajudou bastante. Porque aqui, como você faz o diálogo, pelo menos com o fundamento que a gente já tem, fica mais fácil, né? Obviamente, num artigo científico, isso não vai acontecer com nenhum propósito do artigo, né? Mas agora fica mais fácil de relacionar. Não, eu estava pensando então, nessa paradinha que a gente deu também, porque como a gente está muito também em artigos aplicados, e como eu disse para você, essa questão de economia da família, ela não é uma teoria, ela não é uma abordagem, ela é um tema que traz abordagens e teorias de outras fontes, então ela não desenvolve, ela aplica. Acho que os textos que apoiei, acho que vão bem a fundo, assim, alguns sim, mas outros são mais aplicados mesmo. E aí eles usam de coisas que você derivou em outros lugares, né? Então, se você vê muito também os modelos do Becker, eles são modelos padrões e, assim, ele vai explicar a construção do modelo, mas a resolução do modelo, ela é uma resolução padrão, então ele vai fazer, né? Ele vai indicar, então, talvez isso que dê essa impressão de que eu não estou entendendo, porque você não está vendo, mas é porque ele está trazendo coisas de outras áreas, onde ali já foi provado, então acho que para entender, você também precisa ir para essas outras áreas, porque eu falei assim, de repente, se o seu interesse é esse, um curso de microteórica mesmo, né, iria ajudar a ver isso. Mas se seu interesse é mais aplicado, eu acho que, assim, você lendo os textos vai casar muito bem, vai ajudar bastante a complementar a aula de hoje, tá? Aqui na decisão de esferas separadas, ela funciona como se fosse um problema de barganha também. Só que o problema da esfera separada é que nem sempre o resultado vai ser um resultado que é economicamente eficiente. A gente pode ter um resultado, a gente pode observar um resultado em que, se a família se juntasse, colocasse todo o dinheiro dentro de um potinho, e aí deixasse uma pessoa decidir conjuntamente como gastar esse dinheiro, poderia alcançar um resultado que fizesse pelo menos uma dos membros da família melhor sem piorar os outros. Mas não é esse o caso. E por que não é esse o caso? Né? Antes de falar o que é, eu vou falar por que não é esse o caso. Porque a gente pode estar numa situação, né, gente? E aí eu vou falar que tudo que não funciona, quando o livro-texto não funciona, o problema são das instituições, do ambiente, né, socioeconômico que as pessoas vivem. Então, a gente pode estar numa situação em que os direitos de propriedade dentro da família não são bem definidos, que não são mesmo. Né? Assim, a não ser que você tenha a posse realmente, mas se você, no caso, por exemplo, de agricultura familiar, que é esse o exemplo aqui do Foi do Nutri, né, de 2003, você está numa situação, né, num ambiente familiar, de agricultura familiar, então você tem uma parte da terra determinada para a esposa, onde ali ela faz produção de subsistência, né, pequenos animais, que vai ajudar para a subsistência, pode até vender um pouco que sobra, né, mas não é a grande plantação, não é aonde você coloca a maior parte do trabalho da família, geralmente esse trabalho é feito pelas esposas e pelas crianças menores, né, e outra parte é feita pela família toda, né, e se
E, e se eles juntassem essas terras, isso pode significar ela abrir mão, né, da terra dela. Porque isso não vai garantir que ela vai conseguir ter acesso a essa terra. A outra questão pode ser realmente questões sociais que faz com que a mulher não tenha acesso a empréstimos, não tenha acesso, né, não tenha esse network que vai possibilitar que ela tenha um financiamento, né, de um insumo para a produção, no caso da agricultura, por exemplo, nos fertilizantes, para fazer a terra mais produtiva, que é isso que esse texto do Fleury é sobre isso, né, que se eles conseguissem, que o uso do fertilizante na terra do homem acontece, não acontece na terra da mulher, e a produtividade poderia ser melhorada e poderia melhorar o consumo de todos eles, mas a gente não vê isso acontecendo. E eles chamam isso de uma ineficiência econômica, né? E é derivado dessas esferas de decisão separadas. E o que é essas esferas de decisão separadas? Então, elas acontecem nessas situações, né? Que, assim, a ineficiência acontece nessas situações, que os mercados não são completos, aí, geralmente, né, os mercados dependem de network, né? Eles são incompletos para uns e não para outros, né? Então, vai ter essas questões. Mas em que situação a família vai numa esfera de decisão separada? Primeiro, né, eles decidem, né, que o melhor é decidir separadamente. Então, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo, a mulher decide sobre aquela parte pequena da propriedade, o homem decide pelo resto da propriedade. Mas pode ser, nas nossas famílias, pode ser que a esposa decida sobre consumo mais corriqueiros, né, vai no supermercado e ali ela tem uma quantidade de renda, né, já estabelecida e determinada para o supermercado, e ali dentro, né, que aí você fala que, né, tem o orçamento, né, tem separação, né, essa hipótese da separação, então consegue, né, separar e maximizar dentro de cada parte do orçamento, então você designa, né, quanto do orçamento, já está dando dor nas costas, ficar sentada nessa cadeira comigo, quanto do orçamento que vai para cada parte, né, do consumo das famílias, e aí cada membro é responsável por escolher dentro daquela questão. Então, por exemplo, uma família que a gente conhece, né, assim, uma família assim, padrão, como diz, heteronormativa, né, como o Eduardo disse, fez referência antes. Então, teria separado de uma maneira, por exemplo, né, que a esposa vai no supermercado e lá ela decide como ela aloca o dinheiro que é alocado para o supermercado, enquanto o marido decide, né, escolhe outros tipos de consumos que são mais caros, menos corriqueiros, ou pode escolher até, né, quanto gastar em cada categoria, mas, por exemplo, não escolhe qual escola, né, o filho estuda, mas pode escolher quanto gastar em cada categoria. Então, esse é um exemplo de esferas de decisão separadas, e elas acontecem assim, né, porque, como eu falei para vocês, é um jogo repetido. As famílias, elas convivem todos os dias, por muitos dias, num horizonte muito, muito longo, e você não sabe quando vai acabar. Né? Essa é a questão, que se você soubesse que acaba amanhã, hoje você desviaria e gastaria tudo com você, né? Dá louca, falo que vou no supermercado, vou lá e vou no salão de beleza e volto linda e maravilhosa, né? E a família não vai comer mais o mês inteiro. Mas isso não acontece, porque você sabe, né? Que aí a família não vai comer o mês inteiro e você não pode fazer isso. Deixa eu fechar a porta. Ô, gente, vamos abaixar o volume? Hoje vamos lá. O que está acontecendo? É o programa de margarita familiar sobre quem vai comer quanto do que aqui.
Bom, voltando onde que eu parei. Então, por que acontecem essas esferas de decisões separadas? Por alguma razão, né, aquele processo de barganha, que é um processo, né, de conjunto, ele se quebra, mas as pessoas vão para uma situação, né, que determina, né, o que cada um fica responsável por escolher, ou qualquer parte, é uma questão social. Né? Então, tem um aprendizado social aqui. Né? Eu vou agir de certa maneira, porque esse é um padrão social, né? Como diria meu primeiro marido, depois das núpcias, né? Nós temos um contrato social, né? Você que tem que cozinhar, vixe, e agora não sei cozinhar nada, né? Mas a questão é essa, o aprendizado social que vai determinar quem vai ficar responsável por quê. É claro que isso também tem uma implicação muito importante. Porque se esse aprendizado é social, você também pode trabalhar nesse aprendizado. E você vai quebrando, né, esses paradigmas de família, e aí você vai construindo modelos diferentes, talvez mais inclusivos, mais eficientes, né? Então, isso também tem uma questão de política econômica, né? Isso permite também que tenha uma questão de política econômica, né? Que é uma política de você trabalhar as pessoas, a aceitação das pessoas, modificar esse aprendizado, né? Eu acho que assim, não diretamente relacionado com a questão que a gente está falando aqui, mas acho que é um texto muito interessante, da Suzane Dureia, se eu não me engano, é Paula Ferrara, mas eu posso estar enganada, que é sobre a decisão de fertilidade das mulheres brasileiras, quando que as telenovelas influenciam, né? Que era ainda naquela fase dos 2 filhos, né? Quer dizer, que a partir do momento que as telenovelas começam a retratar as famílias com 2 crianças, vê que tem um acompanhamento, né, do número de crianças nas famílias, né? Eu não disse para vocês, mas assim, dentro das questões da família, tem muitas outras coisas. Eu estou só falando da decisão intrafamiliar, mas tem também a decisão de qualidade e quantidade de crianças, né? Que é uma coisa ligada também muito com a demografia, quantos filhos eu vou ter, porque quanto menos filhos a gente tem, mais a gente gasta, né, em tempo e em bens com esses filhos, né, para cada um, né, e quanto mais filho, menos, né, porque tem uma questão aí de retornos de escala, são questões muito micros, né, mas a questão é essa, quanto menos filhos a gente tem, né, mais a gente vai investir nesses filhos em termos de nosso tempo, em termos de educação, né, e outras questões. Né? E aí elas olham, estou falando isso porque é um jeito, né, por exemplo, de influenciar, né, como que as pessoas aprendem. Então, as pessoas aprendem olhando para as famílias que já existem, mas também olhando, né, para aquilo que elas estão vivenciando externamente, né? Então, tem essa questão, assim, não está dentro do meu conjunto de conhecido, pessoas que têm famílias pequenas, mas eu começo a ver na televisão, eu começo a associar isso com um padrão, né, e um padrão que eu quero ter, eu acabo também perseguindo esse padrão, né, acho que, não lembro se é na Colômbia, que agora eles estão fazendo uma campanha para aumentar, né, a participação dos homens com os cuidados, né, no trabalho doméstico, então, essa questão também, né, de que é um aprendizado coletivo, então você pode induzir esse aprendizado para um equilíbrio outro, né, porque como a gente viu na questão na questão dos jogos repetidos, né, como é que é no jogo repetido? No jogo repetido, não necessariamente você pode ter um resultado que é um resultado de Nash, né? Você pode ter um outro resultado. E você pode ter muitos resultados, que a gente chama de equilíbrio múltiplo, né? Que a gente pode estar
no equilíbrio múltiplo melhor, pior. Né? E a gente pode induzir isso. Né? Porque quando a gente tem equilíbrio múltiplo também, dizer qual decisão que eu vou tomar também depende daquela questão, né, de ponto focal, né, que é o conhecimento que a gente tem, esse aprendizado social que a gente tem, que a gente traz. Então, essas questões, elas acabam influenciando por essas razões, né? Essa base teórica por trás, que está por trás. Né? Então, tudo isso que eu estou falando para falar essa linha aqui, né, que é a separação das decisões a serem tomadas advém das normas sociais, né? E a família funciona como se seguisse um contrato social e todo bom contrato ele é incompleto, né? É muito difícil prever tudo que pode acontecer no futuro, principalmente quando você repete esse jogo várias vezes, vários dias, por muitos anos, né? Então, é muito difícil a gente ter um contrato completo. Ele é incompleto, vai ter questões que não vão estar especificadas lá, né? Mas ela vai estipular quem decidirá sobre diferentes tipos de consumo e poupança, tá? E o contrato social estipula quais despesas devem ser garantidas para garantir a sobrevivência atual e futura dos membros das famílias, né? E aí aqui há uma regra, né? Tipo uma regra assim, tipo os 10 mandamentos, né? Que a do Flo e o Utri de 2003 trazem, que é não venderás mandioca para comprar tênis de marca, né? Então é isso que acontece, assim, tem esse contrato social, tem essas regras pré-estabelecidas, né? Não é só tênis de marca também, você pode até gastar um dinheiro, né, supérfluo para fazer alguma coisa, mas você vai gastar o dinheiro do supermercado, que é o dinheiro de alimentação, esse é sagrado, né? E aí, a demanda, né, ela vai depender de quem tem que parte da renda, né? Aí vocês veem aqui que não está colocado as características das pessoas, porque ali não vai ter um threat point, né? Porque não é uma questão de barganha, porque a barganha é assim, né? A barganha é aquele jogo, né, que se você... é aquele jogo repetido. E eu faço você escolher o que é melhor para todos nós, né? Eu faço você cooperar, dizendo que se você não cooperar em algum momento, eu vou te dar a pior recompensa, né? Então é por isso que fica ali, né, com o threat point, da onde aparece, que eu saí dessa relação. E então você não vai estar ganhando mais, né? Você vai estar ganhando só o que você é capaz de produzir. Então, ou você divide comigo igualmente, ou eu saio, ou pelo menos equitativamente, né, assim, não tão diferente, né, ou eu saio desse relacionamento, porque se eu estiver ganhando menos do que eu posso fazer sozinho, eu saio desse relacionamento e você vai ficar aí com o que você pode fazer. Por isso que parece ali o threat point, né? Aqui já não, aqui como é uma questão social, vai depender mesmo de quem tem cada parte, porque quem tem cada parte vai determinar como é que eles vão dividir, né? Quem tem cada tanto de renda vai determinar como é que eles vão dividir essas despesas. Então, é menos um processo de barganha, mas mais sobre qual controle eu tenho sobre a renda que é para ser gasta, né? Então, se a renda está na minha mão, eu vou usar ela, né? É lógico que tem esses contratos sociais. Se eu tenho que usar, né, para mim, para vestir meu filho e para alimentar minha família, eu vou saber dividir isso, né? Eu vou saber cumprir esse contrato social. Mas aí, como eu vou gastar, né, dentro da alimentação, como eu vou gastar comigo e como eu vou gastar em vestuário, vai ser a escolha minha, vai depender, eu não vou ficar disputando isso, né? Por isso que aí entra mais quem, né, que renda está com cada membro da família e menos as características. E que as questões de eficiência, acho que eu já falei bastante das questões de eficiências enquanto eu estava apresentando para vocês, né? Mas é uma eficiência econômica, né? Paretiana, né? Que a eficiência de Pareto é quando não é possível fazer ninguém melhor, né? Sem machucar outra pessoa, sem tirar, né? Então, a gente fala da família, porque a família, né? A gente entende essa família como essa
né, instituição que vai fazer o melhor que ela pode para todos os membros da família, que se for possível melhorar alguém sem piorar outro, ela vai fazer, né? E que o papel dela é de proteção dos seus membros, né? Por isso que ela sempre vai querer proteger. Se ela não está protegendo mais um, né, ou outro, é porque não há recursos para ela, né? E ela existe por ter essa função, porque se ela não tiver essa função, a própria existência da família vai ser questionada, né? Então, a sobrevivência dessa instituição familiar não está relacionada com a capacidade dela de gerar essa eficiência, que é o maior bolo possível para ser dividido entre os seus membros, né? E aí as implicações de políticas públicas, né, as demandas, os desejos de políticas públicas que elas geram, né? Porque se tem diferença quem gasta e como gasta, e se a gente vê que gastos, renda na mão da mulher implica em maior gastos com as crianças e menor gastos com bens supérfluos, a gente vai querer pôr a renda na mão da mulher, né? Então, para você ver que como essa questão na esfera política, ela evoluiu ao longo do tempo. E elas, né, volta e meia é questionada, mas olha como ela evoluiu ao longo do tempo. Se você for no século passado, quando eu estava na graduação, e tinha discussão, Delfim e Suplicy. Suplicy falava renda mínima, e Delfim falava, não, dá cupom, porque cupom vai gastar com alimentação, não vai gastar com bebida e com cigarro, né? Hoje a gente já fala, é dinheiro, porque é menos distorsivo, é melhor para a família tem capacidade de alocar melhor esse dinheiro, conforme os gastos que ela necessita, mas põe na mão da mulher onde o retorno social é maior. Por que o retorno social é maior? Porque vai gastar com bens de investimento na geração de trabalhadores futuros, né, de pesquisadores futuros, de empreendedores futuros, né? E então, onde o retorno social é maior. Tá? Aqui não é um retorno de agora, mas é um retorno para a geração futura, para permitir que essa geração futura, né, ela fure essa armadilha de pobreza, né? E aí tem vários artigos, né, que olham para número de filhos, que eu falei para vocês, a questão de quantidade e qualidade, né? Tem gastos com filhos, tem, acho que Lundberg, Rose, tem também tempo gasto com filho, né, educação dos filhos, gastos com eletrodomésticos. Fiz esse do gasto com eletrodoméstico, tem muita gente fazendo para a África e para a Índia também com eletrodomésticos, né? Tem a questão da poupança, tem questão do número de horas trabalhadas, né? Aí essa política de transferência de renda é diferente daquela que eu estava falando de aprendizado social, né? Porque ela não vai mudar a visão ou a preferência da mulher, né? E aí tem a ver com também aquele texto de crítica. Se vocês olharem aquele texto de crítica, ele é bom que ele faz a crítica, mas ele também traz, né, a visão geral. Eu acho que complementa muito bem essa aula, aquele texto. Acho que aquele é um texto que acho que tem que ser lido, tá? Que ela vai falar isso, né, na questão da regra de divisão, né, que é um contrato tem uma regra de divisão. E como que essa regra de divisão, ela depende, né, ela depende das características das pessoas, mas assim, essas políticas, elas não vão mudar essa regra de divisão, né, e nem vai mudar as preferências da mulher, mas ela vai mudar, né, a capacidade da mulher de realizar suas preferências, né? Porque ela vai pôr o dinheiro na mão da mulher. Então, na esfera separada, o dinheiro na mão dela vai significar que ela pode decidir sobre esses gastos, né? E acho que é isso. Aqui tem mais alguma coisa, né? Deixa eu ver. As políticas para as famílias, no objetivo tem que ser, né, complementar a função da família, que é uma função de proteção dos seus membros, de evitar abuso, né? Então,
quando a família é incapaz de prover proteção para seus membros. Tá bom, mas cuidado, tá? Quando a família é incapaz de promover a função de proteger os seus membros, né? E de prevenir abusos, aí justifica, né, as intervenções, né? Então, e por isso que a gente tem que entender esse mecanismo de decisão, né? Para a gente conseguir levar em conta isso na hora de fazer as decisões de políticas, né? De políticas para melhorar a proteção dos membros da família e prevenir abusos, né? E aí a gente tem os exemplos das transferências condicionais de renda, né, da década de 90, que o Bolsa Escola e o Progresso começaram muito junto, né, eles competem quem foi o primeiro programa de transferência de renda desenhado para promover, né, investimentos em educação e dando na mão da mulher, eles meio que competem, mas eles foram mais ou menos ao mesmo tempo, né? A diferença é que o Bolsa Escola ele foi um programa desenhado, que a gente fala que é target, né? Assim, desenhado para começar a atuar na região em que mais tinha necessidade, né, de transferência de renda e de inclusão das crianças na escola. No começo ali, né, da década de 90, tinha um gap muito grande com frequência escolar e manter as crianças na escola, né? Hoje a gente está falando de manter as crianças na escola por muito tempo, hoje a gente está falando de incluir as pessoas no ensino, já está falando de incluir as pessoas na pós-graduação, né? Então já não é mais nem no terciário, já estão falando na pós. Então, já melhoramos muito, né? Ainda temos para melhorar, mas já melhoramos muito, né? E já o Progressa, ele foi um programa que ele foi desenhado como essa cabeça de experimento, né? Que é essa questão aí do Flow, do Banerjee, né? É o Mike Mazzol que ganhou... Esqueci o nome de quem ganhou o prêmio Nobel junto com eles, que é o coautor deles também, que levaram muito essas questões de experimento. O Progresso foi feito já como um desenho de experimento. Então, eles selecionaram as vilas, né, e selecionaram vilas que iam receber e vilas que não iam receber o Progresso. E a decisão foi aleatória, essas vilas eram muito parecidas. Então, tem muito trabalho feito com o Progresso, porque tem muitas estruturas de desenho, isso facilita muito fazer os trabalhos, porque você precisa controlar com menos coisas, você pode defender mais, que é um efeito causal, né? Fica interessante. Aí tem exemplos que baseados na função, o papel social da mulher, né, que é cuidar dos filhos, bem-estar dos filhos, né? E daí a gente tem também... baseado no fato que a renda recebida de forma diferente pode ter impactos diferentes sobre o bem-estar dos mesmos membros da família, né? Acho que Como é que a gente testa o modelo unitário? Agora a gente sai um pouco da teoria e vai aqui para abordagem empírica, mas que eu já estou dando aqui a dica que tem a ver com a questão de testar qual é o impacto, se é um teste de diferença de coeficientes, né, entre quem detém a renda, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai esperar, tá? Então, tem uma demanda, né? E nessa demanda você vai colocar não a renda total, mas a renda de cada membro da família. Você pode, inclusive, separar entre renda do trabalho e renda de outras fontes, tá? Uma coisa que também nas esferas separadas que as pessoas usam também é a razão, né, de sexo, né, nas faixas de idades das pessoas, que seria tipo um mercado de casamento que eu vou encontrar fora do casamento, né? Acho que a Porri e a Xoxana acho que foram os primeiros a usarem isso, né? Mas assim, a hipótese nula vai ser sempre o modelo de decisão unitária, que é a diferença dos coeficientes vai ser não significante, né? Não, estatisticamente ela é zero.
Tá? Então, primeiro os coeficientes têm que ser significantes individualmente, depois você tem que testar se eles conjuntamente são iguais a zeros, e aí você vai ver se você rejeita nula ou não, tá? E aí, como é, então, é isso, né? O rejeitar a zero, né, que vai ser a igualdade dos dois coeficientes, você faz aquele Lincoln test, depois de estimar a demanda, né? A gente não sabe qual que é o modelo que a gente vai dar, a gente sabe que a gente rejeitou, né? Se rejeitar a zero, a gente sabe que rejeitou o modelo de decisão unitária, mas a gente não sabe se está no modelo de barganha ou de esferas separadas, tá? Que eu estava na intrafamiliar, renda na mão de pessoas diferentes e condições na melhor alternativa fora da família tem impacto na demanda, e se for separado é apenas renda na mão de pessoas diferentes tem impacto na demanda, que é as condições fora por causa do threat point, né? Aí no modelo do Thomas Duncan, que é um modelo para o Brasil, que eu já tinha até comentado com vocês, né? O modelo unitário é rejeitado, né? Ele olha para a renda de outras fontes, né? E aí quando ele faz esse teste, é rejeitado por consumo de nutrientes, fecundidade, sobrevivência de criança e peso por altura, tá? Que esse aqui é uma condição, né, de desenvolvimento, tem nessas condições da família, condições antropomórficas, né? E a conclusão, o efeito de renda na mão da mãe, na saúde dos filhos, é maior do que na mão dos pais. Né? Esse é o Thomas. Estou trazendo o Thomas aqui porque ele faz para o Brasil, né? Ele faz na década de 90, mas eu acredito que até ele está fazendo com a pesquisa que ainda nem era a POF. Né? Depois que no ano seguinte, que foi feito, ele foi chamado de POF. Tá? E aqui tirado um pouquinho do texto do Thomas, né? It may be wise for programs aimed at improve the healthiness of urban households in Brazil, and especially children, to take into account the suggestion that resources in the hands of mothers appear to have bigger impact on households and children's health than resources controlled by fathers. E aí vocês veem, né, para o Brasil, a década de 90, que conversa muito, né, com essa fase de desenvolvimento do programa Bolsa Escola, né, o impacto que tem isso. Né. E aí, voltando para esse texto aqui da do Floyd Udry, de 2003, né, que é esse, está na lista de vocês também, que é o Intra-Household Resource Allocation do Ivory, que é Costa do Marfim. Ela vai olhar para a família, né, que é produtora agrícola, agricultura familiar, né, e vai testar a eficiência paretiana da família. Tá? Então, sobre o modelo unitário, o resultado tinha que ser Pareto eficiente. Tá? Nas esferas separadas, deveria ser Pareto eficiente se, né, os membros da família se assegurassem mútua e completamente. Tá? E diferentes, né, plantações respondem à chuva de maneira diferente, portanto, a chuva não deveria afetar o consumo das famílias se esses estivessem sobre um modelo de decisão em esferas separadas. Essa questão deles, né, se assegurassem mútua e completamente. Né? Então, se uma parte do terreno é mais protegido da chuva e outra é mais sensível à chuva, então um vai ter que, né, a família vai ter que uma proteger o outro. É isso que a família faz, né? A família protege os seus membros. Né? A gente faz família, que é, né, para criar as crianças para serem capazes de andar por si só e para cuidar dos mais velhos. Né? E qual que é a conclusão? Né? Que a eficiência do Pareto ela é rejeitada. Os resultados indicam que essas famílias não são capazes de estabelecer um contrato social seguro e completo. Né? Que a chuva só favorece as plantações particulares, né, de homens ou das mulheres sobre a produção de bem comum, que é da mandioca. Aqui tem impacto no consumo de adultos e bens de luxo. Tá? Então, por que é isso separado? Que eles chamam de separado? Porque as chuvas elas favorecem, né, as plantações particulares e não a comum. Né? Mandioca é o bem que eles vendem.
né? E as particulares é onde eles usam para ter o dinheiro próprio, como o dinheiro da família. Então, se tiver uma chuva muito ruim e afetar muito a mandioca, eles têm dificuldade de abrir mão de consumo próprio para pôr dinheiro na mesa, né? Isso vai depender também da sobrevivência da família, né? Mas é por isso que eles rejeitam. Acho que não é totalmente, mas acho que eles esperariam que colocasse mais, né? E é isso. Deixa eu ver vocês aqui, como é que vocês estão. Entenderam? Sobreviveram? Parar um pouquinho de apresentar. Parece que essa parte foi mais muito mais rápida, não? Ou eu que fiquei sem fôlego? Você adiantou. Um pouquinho dos dois, professora. Oi? Talvez um pouco dos dois. Mas foi muito rápido? Não? Só foi talvez mais direto ao ponto, assim. Não que seja ruim, melhor, só foi diferente. Mas ficou alguma dúvida? Fala, Mônica. Nada, eu só vim aqui para dizer que eu tô aqui. Não, mas você quer contribuir para alguma coisa? Você que já acompanhou, viu? Você que já acompanhou essa aula em outras vidas, sem Covid, faltou falar alguma coisa? Não, foi ótimo. Eles são quietinhos mesmo. A tela inibe. Não, mas assim, eu queria mais saber se ficou alguma dúvida, se está tudo tranquilo. Não tá. Você está vendo? O João é uma figura, cara. Como é que o André chama ele? Gerador aleatório de palavras? Gerador aleatório de palavras infinitas. Ainda bem que ele não está falando muito. O pai dele gravou aula hoje de manhã, porque eu ia dar aula à tarde, aí ele fez de 5 em 5 minutos, ele passava para mostrar o patinete. A felicidade que o menino está de estar numa casa, gente, que não está preso em São Paulo, no apartamento. Bom, se vocês não tiverem nenhuma dúvida no comentário, mas eu acho que a questão é a seguinte, deu para entender como é que é o teste empírico? Que é isso que vocês vão ver, esses tipos de teste que vocês vão ver nos textos que vocês vão ler para a semana que vem, né? Talvez tenha alguns mais recentes, mais sofisticados, né? Acho que tem um do... Sempre esqueço do nome dele, que ele chama de... o problema é esse. Quando é da nossa idade, que foi da nossa turma, que a gente chamava de apelido, a gente não lembra do nome, do Braido. Acho que o do Braido usa um experimento natural, quase natural, né, que é não intencional, que foi a questão dos nomes, né, o software não aceitava alguns nomes, então algumas pessoas não foram selecionadas aleatoriamente para o programa, e ele usa isso para medir, né, o programa, mas a ideia acho que é basicamente isso. Olhar para efeitos de programas sociais nas alocações dentro da família, né, que favorecem, principalmente acho que educação ou outros aspectos de vulnerabilidade, pode ser alimentação, né, dessas famílias. Tá bom? Tá tranquilo? Só uma dúvida por curiosidade minha, assim. Existem estudos, só se você conhece, sei lá, avaliando as políticas da Delegacia da Mulher, óbvio, Delegacia da Mulher são várias políticas ali que são embarcadas, né? Mas é que, até por eu ter estudado alguma coisa de economia do crime, é um tipo de assunto que eu acho interessante, assim, eu me pergunto se
existem esse tipo de avaliação, assim, talvez algum tipo de análise de impacto da presença de uma delegacia da mulher ou ausência, coisas do tipo assim. Tá. Será que tem esse tipo de trabalho? Eu não conheço essa literatura tão bem para dizer para você o que que tem. Eu sei que tem um texto que eu acho que é sobre mulheres na política e violência doméstica, que eles usam essas questões de descontinuidade. Eu sei que tem esse texto. A Bia, né, Mônica, você pode falar um pouquinho do trabalho dela, que era sobre educação, né, para a educação, mas ela pegava mais crime contra as mulheres, e há muito tempo atrás também eu vi uma pessoa fazer um trabalho, que era mais uma pessoa da área de linguística, linguística, é isso que fala? É assim, Acho que é, professora. Eu lembro que a você gente não fala mencionou. mais, só lê, né? Fala, você acha que é linguística mesmo? Eu lembro que você mencionou desse trabalho aí na defesa daquela aluna que eu fui, que você estava na banca e que a Mônica orientou, que o orientador do Antônio, me fugiu o nome agora. Antônio, qual foi o seu orientador de TCC mesmo? Marco Antônio. O Marco Antônio. E você mencionou esse trabalho que entrava na delegacia e a própria estrutura da delegacia, a forma como a mulher era atendida, já era algo que... Não, e a lei brasileira, o crime expira. Mas um crime de violência doméstica ele não é um crime que ele acontece hoje. Ele é um crime que ele se repete. Então, é muito difícil para os policiais entenderem a narrativa e fazer ela caber na lei. Porque eles querem saber o tempo certo. Mas a narrativa da mulher, ela não chega assim e fala assim, ele me bateu hoje e eu saí de casa. Porque isso é socialmente não aceitável. Tem que ser, né, uma situação. Para ela, ela tem que se justificar, assim, ela tem que dizer assim, eu não aguento mais. Isso não vem de hoje. Isso já acontece há anos. Já expirou o crime. O policial não pode fazer o boletim de ocorrência, porque o crime já expirou. Né? Então, ela trabalhou com essas narrativas, porque como é que você tem que, né, dizer para a mulher nessa situação, né? Agora, eu não sei, Mônica, você sabe se tem algum trabalho que fala da presença das delegacias das mulheres? Porque se não tivesse, seria muito interessante. Eu acho que compensa dar uma olhada. Eu acho que tem. O Marco comentou isso, o Marco Antônio Jorge tinha comentado que ele tinha uma aluna na época. Foi em 2018, Antônio, acho que você estava trabalhando com o Marco ainda. Tinha alguém da turma do mestrado que estava colhendo as narrativas e visitando os boletins de ocorrência direto na delegacia. Ele tinha comentado isso, depois eu não falei sobre esse tema com o Marco, mas as pessoas provavelmente fazem isso, mas tem que ir direto. Aí é pesquisa de campo, direto na fonte, de visitar a delegacia da mulher, ver os registros, entrevistar a delegada. Mas não acompanhei, Eduardo. Eu acho que o Eduardo estava pensando mais de acesso, se eu não estou enganada. Eu acho que ele estava pensando mais na questão de acesso, assim, tipo o que a Maria Ângela está fazendo, assim, da proximidade da delegacia, se tem efeito. Na economia do crime tem uma questão que, né, no modelo do Becker, a decisão de cometer um delito, ela é influenciada pela probabilidade de apreensão, né? E aí tem uma área que diz sobre a percepção do risco, né? Porque você pode mudar a percepção, ou melhor, pela percepção de risco dos indivíduos, você pode manipular a polícia para parecer que aumentou o risco, mas na verdade o risco é o mesmo. E a Delegacia da Mulher tem um modelo de policiamento que é um policiamento comunitário. Então, os locais que tem Delegacia da Mulher,
a delegada, e eu posso falar isso porque na minha igreja tinha uma delegada da Delegacia da Mulher, e ela falava que era assim mesmo, elas têm que conhecer a região, elas conhecem as famílias, elas conhecem as casas, elas sabem onde está acontecendo o problema, e é até um negócio assim, em linguagem religiosa, que é um negócio meio pastoral que a delegada faz, de visitar, de conversar, e... Então eu me pergunto assim, será que seria possível você testar, nem que fosse por econometria espacial, do ponto de vista da proximidade de certos lares dessa delegacia da mulher, não sei, perguntas como, por exemplo, uma pergunta que eu chutaria aqui, será que os maridos, esses maridos em específico, será que a percepção de risco deles é diferente por ter uma delegacia da mulher na região, ou a presença da delegacia da mulher não afeta a decisão do cara de ser um marido mais violento, por exemplo? É esse tipo de pergunta. Não especificamente essa que eu acabei de pensar, por exemplo, né? Mas eu pensei mais levando em conta que a presença da delegacia da mulher, ela tem um impacto intrafamiliar, não é? E aí, será que seria possível detectar isso? Porque aí seria meio que seriam duas áreas temáticas, né? Porque não seria tanto de barganha, mas dialoga um pouco, mas também pega crime, assim, por exemplo. Mas se não tiver, tudo bem. Foi uma pergunta assim, só bateu na minha cabeça aqui agora. Ô, Eduardo, eu acho que, eu não sei se tem a ver, tá? Eu tô só coisando aqui, mas teve os seminários que teve esse quadrimestre, não teve o Felipe Garcia da UFPEL, que ele falou sobre, eu não sei se vai ter a ver o trabalho dele, porque eu vi só a apresentação, mas ele cita no trabalho dele algo relacionado sobre as delegacias das mulheres. O trabalho dele é sobre questões de suicídio feminino e aí as causas, né? E aí ele cita, ele faz alguns modelos, algumas modelagens com proximidade de delegacia, se tem na região, delegacia da mulher, ou algum juizado especial, sabe? Então, assim, possa ser que, sei lá, ajude de alguma forma. Agora, eu acho que não foi publicado Mas ainda, né, tá o trabalho próximo, dele. tá próximo, né? Só não foi É que aí publicado, não, eu acho. é que está próximo metodologicamente, com certeza, mas eu me perguntei até que ponto seria possível essas duas áreas dialogarem, né? De você pensar do ponto de vista intrafamiliar, obviamente, não necessariamente uma decisão de consumo, mas também de uma dinâmica de economia do crime, assim, né? Porque, querendo ou não, violência doméstica é um tema super em voga, infelizmente, mas né? Ou melhor, não infelizmente que está em voga, infelizmente que o fenômeno existe. Mas, e eu me perguntei se era possível ser um negócio, uma salsicha, né? Tipo, salsicha enfia tudo lá dentro e vira uma coisa. Às vezes não faz sentido esse diálogo que eu estou imaginando aqui. Ô, Eduardo, eu acho que isso é uma questão muito interessante que você falou, e eu lembro também quando o Frecúria veio apresentar o negócio de Bolsa Família, que eu falei para ele, olha a proximidade do CAS, porque tem essa estrutura também, né, e tem esse trabalho também deles saberem quem é quem, saberem quem precisa, né, então eles vão atrás e buscam, então quanto mais perto do CRAS, né, que é o Centro de Referência e Assistência Social, mais fácil de fazer esse trabalho, né, de identificar quem que precisa, né, porque eu lembro que a gente fez, eu e a Mônica, a gente fez um projeto de extensão, que foi um projeto de extensão assim, muito bonito, e a gente conheceu dois CRAS, né, e um deles mais de periferia, então a gente ouviu muito esse relato, né, ela conhecia as instituições que trabalhavam com as pessoas, né, fazendo assistência social, a gente visitou, ela também fazia muito esse relato, porque ela falava, olha, tá vendo aquele cara ali andando na rua, ele não é bom da cabeça, eu já pus ele no programa, mas ele não comparece para renovar, e era um cara precisando, realmente precisava, ela sabia identificar, porque ela conhecia a comunidade, porque ela é de dentro da comunidade. Né? Então, quanto que essa distância, né, não afeta, em que, inclusive, acho que eles tinham até CEP nos dados deles, porque eles tinham o cadastro único. Né? Então, acho que é bem interessante mesmo, se você olhar para essas questões de distância. A única coisa que eu vou dar um potencial problema aqui, mas de uma pessoa que é uma pessoa
estranha, né, aos trabalhos aí, acho que a Mônica pode completar melhor do que eu, é a questão da seleção da denúncia, né? Então, acho que talvez, eu não sei se você consegue identificar se tem mais ou se tem menos agressão, mas eu acho que você consegue identificar se tem mais ou se tem menos gente reportando. Pode ser que a proximidade, né, aumente o acesso, seria mais, acho que talvez, aí eu vou de novo, Seria uma conversa análise de mais com... subnotificação. Oi? Seria uma análise de subnotificação. Então, regiões com delegacia da mulher, a subnotificação é menor, no caso, né? Ou maior, né? É uma questão de acesso. Quanto mais próximo eu tô, quanto mais familiar eu tô com as pessoas, né? Pode ser que é mais fácil eu reportar, né, do que eu ter que ir para uma delegacia comum e reportar. Eu estou nem batendo na minha porta, perdão aqui. Bom, enquanto o Eduardo sai, quer ver se alguém tem... Eu acho que a gente não vai conseguir começar o outro hoje, até porque a gente só tem 40 minutos, né? Então, acho que é melhor a gente falar sobre questões mesmo, assim, que acho que vocês achem interessantes, tanto bem desse tópico quanto dos tópicos da Mônica, porque a gente tem essa oportunidade aqui de ter esse tempinho com as duas, né? Então, enquanto você estava indo, eu estava falando com os outros que acho que a gente não vai conseguir continuar, então é melhor a gente usar esse tempo, né, porque a gente tem para falar das dúvidas mesmo para os trabalhos, né, principalmente se vocês quiserem, a minha opinião é a opinião da Mônica, que estão as duas aqui, né, Mônica? Só complementando, né, que se puder contribuir aí na coisa do crime e as decisões interfamiliares, eu tenho a impressão que em alguma conversa que eu tive com o Marcelo Justus, a gente tem a proximidade, pode ser um bom ponto, Eduardo, eu acho legal o ponto. Mas tem esse problema, né? Você não sabe direito o que você vai captar com essa proximidade. Você pode estar captando uma característica do casal, né? E que vai aí estar, como você está sugerindo, refletir aí uma alteração nas decisões, né? Na análise de custo-benefício da decisão do casal, do homem em particular. Ou você pode estar captando só uma redução de privação, usando uma linguagem de capabilities associada a maior proximidade de infraestrutura para denúncia, que acho que esse que é o ponto que a Ana também tocou, né? Então, é muito difícil você separar as duas coisas para saber o que de fato você está medindo ao colocar a distância ou a presença das delegacias perto das pessoas, né? Então, isso não é um problema só para a delegacia da mulher. A rigor, é um problema para toda a discussão do crime. Qual é a boa proxy para você considerar uma boa proxy para o aumento do custo do aumento do custo em cometer o crime? Mais policiamento, mais delegacia, mais armamento da polícia, maior número de rota na rua. Então, a discussão acho que não é nem se associada à violência contra a mulher especificamente, ou se é um problema mesmo dessa área da economia do crime, né? O que você vai usar de proxy para segurança? Acho que a pergunta é anterior, né? Eu não sei. Não, isso com certeza, isso permeia qualquer trabalho de economia do crime, a questão de endogeneidade muito forte, um problema seríssimo de endogeneidade nesse caso. Um exemplo que mais tem é o caso de a polícia, ou melhor, o tamanho do efetivo policial impacta o crime, mas o problema é que o político ele aumenta se o crime aumenta. Então, você não sabe se o aumento na polícia é um resultado do cara olhar o crime, ou se o crime... Né, fazendo um raciocínio maluco aqui, né? Mas, enfim, tem um sério problema de endogeneidade na área de economia do crime, com certeza. A subnotificação é um caso muito sério, e o esforço é tentar burlar, e eu já vi casos que
geralmente você vai escolher crime contra a vida, né? Porque, por exemplo, homicídio, porque são casos que, assim, dificilmente você não vai notificar, né? Dificilmente você não vai notificar um caso de um homicídio. Um furto de um veículo é muito difícil você não notificar. O furto de uma coisa mais barata é mais fácil, por exemplo, né? Então, obviamente, o exercício de enfrentar esses problemas faz parte da área, com toda certeza eu concordo plenamente, né? A minha dúvida era porque eu não sabia se eu estava pensando uma coisa aqui totalmente desconexa, por isso que eu perguntei, porque até olhando para o modelo, e talvez possa ser uma visão limitada minha, eu senti algo muito, digamos assim, perguntas muito ligadas a decisões tanto do recurso tempo quanto do recurso dinheiro, né? Só que existem decisões intrafamiliares que não necessariamente envolvem esses dois recursos. E uma delas seria a decisão de uma mulher romper com a coesão do lar e fazer uma denúncia, por exemplo. Será que isso é uma decisão intrafamiliar considerada nesse tipo de modelo? Não sei. Pode ser uma brisa doida minha aqui, entendeu? Mas tudo que vocês falaram concordo plenamente. Realmente tem todas essas limitações, é uma área muito difícil de se trabalhar por conta disso, né? Mas tem perguntas muito interessantes, então é meio irresistível, né? Eduardo, voltando, eu dei meu viés aqui, né? Não é que acho que não tem, acho que tem. Se você procurar aí no Cielo Brasil, nas outras plataformas de pesquisa, do Google Acadêmico, acho que você vai achar coisas, se você procurar no IPEA também, acho que você vai achar alguns work papers que podem ajudar, né? Às vezes, a gente fala do IPEA, que apesar de não ser publicação, eles geralmente têm uma boa qualidade de pesquisa, né? E eles têm muito acesso aos dados, tá? Mas sim, eu acho que tem uma questão de poder de barganha, inclusive em relação a mercado de trabalho e a violência doméstica. Você pode olhar para isso. Agora, voltando para a questão de notificações e acesso, eu queria lembrar também que a gente teve o Disque Denúncia, que ele é uma coisa recente, da década passada, e tem uma quebra estrutural nas notificações de violência doméstica, né? E acho que isso mostra muito, né? Então, eu acho que se você tiver interesse nesse assunto, eu recomendo fazer uma pesquisa sim, porque não está aqui, né? Porque não faz parte da minha agenda de pesquisa, mas eu acho que sim que dá para trazer e dá para discutir conjuntamente. Agora, o que já foi feito, o que não foi feito, acho que precisa fazer uma pesquisa. Tá certo, professora. Obrigado às duas. Acho que se alguém quiser falar mais alguma coisa do trabalho, não precisa ser nesse tema. A hora é agora, gente. Senão, acho que a gente encerra, porque a gente até fez uma paradinha bem rapidinha. Deve estar todo mundo cansado. Tem alguma coisa que quer falar, Antônio? Você já decidiu o tema do trabalho? Então, né? Eu tô vendo se tem dado, mas já decidi já. Tô tentando ver se um pouco uma relação do programa de Bolsa Família com diminuição de mortalidade infantil, assim. Eu pesquisei alguns trabalhos e tô vendo vendo os dados e tal. Tento fazer um painel, algo do tipo. Não sei se vai rolar. Que dados que você vai usar para fazer esse painel? Então, eu até agora, no caso, já peguei o de prova de mortalidade e peguei os de renda, da renda da mulher, no caso, as pessoas que teriam acesso, né, ao programa. Também essa questão da estrutura da casa, tipo, esgotamento sanitário e tudo mais. Eu queria ver se... Eu acho que a única coisa que eu estava mesmo, assim, vendo se teria essa questão se
acesso à saúde, tipo, pré-natal, sabe? Eu não sei se tem esse dado, assim. Creio que não tenha para início dos anos 2000. Você acha que tem, professor? Algo assim? Você vai fazer para o painel é no nível do município ou da microrregião? Então, eu ia fazer a nível estado. Estado. E aí eu tava tentando pensar nisso. Eu peguei uns dados da PNAD, da PNAD normal, da antiga. E aí tô tentando ver se eu consigo montar. Se for PNAD, vai ter que ser de estado, né? A única coisa do painel de estado é que você são 27 observações, né? Você pode aumentar o tempo, você pode aumentar a frequência, fazer todo ano, mas não dá para sair disso. Você pode fazer, sabe o quê? Você pode abrir, ver se você consegue abrir para metropolitano, urbano e rural. Que aí pelo menos você dá uma aumentadinha aí. Porque deve ter diferença também, né? Deve ter diferença de acesso, né? Sim, acho que o pessoal deve até ter diferença de renda, de quem é elegível. Então, eu queria botar só as pessoas, no caso, que são elegíveis, né? Porque eu não sei se faria sentido eu misturar isso. Você acha que faz, tipo, colocar pessoas, mulheres, no caso, que teriam a renda acima da renda que teria acesso ao programa? Eu pensei em colocar só as mulheres que teriam acesso. Mas aí o nível não é um indivíduo, né? Se você for calcular aí para fazer só as pessoas que são elegíveis, cuidado para ver que a pessoa que está dentro, a renda dela pode ser maior do que o critério de elegibilidade, porque ela está recebendo a renda do Bolsa Família. Então, só toma cuidado com isso, porque eu já vi, às vezes, as pessoas falarem assim, está atendendo mais do que o número de pessoas elegíveis para o programa. Mas não era, porque ela olhou, ela fez recortes por renda, mas não levou em consideração que quem estava dentro do programa tem uma renda maior. E aí é um problema que você não vai saber quem está ou quem não está dentro do programa. Entendi. Né? Fala, Mônica, você que lida com esses tipos de dados mais do que eu. Tá mutada, você tá mutada. A Mônica trabalha muito com regiões, mais do que eu trabalho com regiões. Eu estava procurando aqui a base de dados para você ter dado de Bolsa Família e o que mesmo é nascimento, né? Que você estava falando? Mortalidade infantil. Então, eu estava vendo, o que eu lembro é só aquele suplemento da PNAD, que é 2006. Depois não teve outro. É um suplemento de saúde. Aí você pode fazer. Aí acho que dá para fazer o painel, mas o dado é antigo. Não teve outro depois de 2006. A minha ideia era mais fazer, tipo, botando uma dummy para antes e depois da integração do Bolsa, sabe? A ideia geral era essa, para ver o impacto só do Bolsa em si na queda da mortalidade, no caso. É só uma diferença, não uma diferença em diferença, é isso que você está falando? É só uma diferença. Isso. Tá. Acho que a questão é quanto que você consegue vender que isso é um efeito causal, quando você fizer só a diferença. Mas aí você pode tentar controlar para o maior nível de coisas que afetariam e que mudou ao longo dos anos. Então, se eu não conseguir, se eu conseguir achar o que colocar realmente, aí eu vou para esse caminho, então. Olha, tem como outro dia eu estava lendo um negócio, alguém está mandando algumas aplicações MDF. Eu acho que deve ser uma das coisas que eu ia falar e depois eu ia. Então, eu ia comentar, eu não sei se é útil, mas tem essa base que eu sou louco para ver alguém usando em algum trabalho.
Que é do porque dos tem recipientes do esse Bolsa Família só. o Ministério do Desenvolvimento Social, ele não coloca o cadastro único por indivíduos, mas ele coloca alguns dados do cadastro único. Talvez você pudesse usar isso. Eu acho que é isso aí que o Luiz compartilhou. Se vocês quiserem olhar, eu acho que vale a pena. Ixi, cadê? Ah, tá aqui. O Luiz compartilhou. Se você quiser, ou você olhar, Antônio, acho que talvez ajude, que são os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, e lá eles têm dados agregados do Bolsa Família. Então, aí você vai estar trabalhando com as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família. Agora, não sei o que dados que eles têm lá. Eu não sei se é útil, porque é só das pessoas que recebem o Bolsa Família, né? Tem um recorte de renda. Assim, não teria as outras pessoas, né, que não são beneficiárias. Não sei se dá para cruzar com o C. Não, aí ele só vai fazer uma justificativa que o efeito que ele está pegando é o efeito do tratamento nos tratados, né? Mas eu acho que é melhor do que olhar para esse recorte que você está fazendo de pôr um monte de dados juntos e olhar por região, porque é isso mesmo. Não é que é agregado, não. É isso mesmo que o Luiz... Vocês estão vendo que ele colocou? Eu vou ler aqui para vocês. Ele colocou o link, ele colocou base desidentificada do cadastro único, com marcação do Bolsa Família, para fomentar ainda mais pesquisas sobre políticas sociais do Ministério da Cidadania, está disponibilizando a base do cadastro único, com marcação dos benefícios do programa no Bolsa Família. Você sabe, Luiz, que tipo de dados que eles têm aí? Eu não sei que tipo de dados que eles têm, mas eu sei que é isso. Não é identificado, então você não consegue fazer um painel de indivíduos no tempo. Talvez você consiga fazer outro nível regional de identificação, mas aí você, pelo menos isso, você sabe que você está fazendo um efeito do tratamento nos tratados. E algo interessante é que é agregado por município, né? Dá para agregar por município, se for necessário. Seu painel fica melhor, né? Só precisa ver se tem todos os dados. E aí, talvez, se tem dados que não tem, você pode trazer. E aí, se tiver dados que você não consegue identificar para essa faixa de renda, você pode também tentar justificar se esses dados, eles são dados que mudam do mesmo jeito para pessoas de faixa de renda diferentes. Se você conseguir justificar isso, eu acho que não tem problema. Né? Aí uma outra coisa que eu ia dizer é assim, né, a gente sabe, né, que variáveis instrumentais têm problemas, mas assim, tem dois tipos de variáveis instrumentais que estão sendo bem aceitas. Né? Então, até tem uma brincadeira que eu li recentemente, que assim, a gente não recomenda usar variáveis instrumentais, porque todos os problemas que elas podem causar, todos os viés adicionais que elas podem causar quando são usadas. Mas, a não ser que seja um shifter, shifter estimator, que é o tipo do estimador que o autor usa para ver o efeito do choque do comércio com a China no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Shift shifters, que está mudando, né? Então, então, esse é uma das coisas. E a outra coisa é essa análise de evento, que você pega o evento aleatório como o Covid, e muita gente está usando isso para o Covid, que não é aquela coisa de estudo de evento, de finanças, tá? É análise de evento, que é como se fosse um DIF também, só que você pega esses eventos que, se você justifica esse evento é aleatório, então, o Covid é aleatório, a decisão das pessoas, né, de trabalhar ou não, ele afeta, mas ele não é gerado por essas condições, porque vem depois, né, as pessoas já, né, desculpa, não de trabalhar, mas de como eu vou casar, né, de como eu vou casar. De trabalhar que é a variável objetivo que eu quero investigar, mas não da variável explicativa, que é como eu vou casar, né? Então, como eu vou casar, eu já casei, não afeta mais. Aí vem um evento e afeta pessoas que casaram por sistemas diferentes, de maneiras diferentes. Então é uma coisa também para você pensar nesses dois tipos de métodos de estimação para fazer esse trabalho ficar interessante, assim,
publicação, né? Que interessante todos os trabalhos são, né, gente? Vamos combinar, né? Convenhar é combinar com, não sei o que outra palavra está na minha cabeça, que eu já não sei mais falar, gente, só sei escrever agora. Mas vamos falar que tudo que for assuntos nesses temas, né, que é de redução de vulnerabilidade, de aumento de oportunidades, de melhorias de condições de vida, dentro e fora da família, acho que tudo isso é muito interessante e muito pertinente, né? A gente realmente quer isso, né? Mais para todos, né? Mas principalmente de oportunidades. Que se a pessoa não quiser realizar, a pessoa não precisa realizar, mas a pessoa tem que ter a oportunidade, né? E então, mas assim, para a publicação conta também o método, né? Então, você ter um método assim, acho que vende bem. Professor, obrigado. Qualquer dúvida aí, eu mando e-mail para vocês, para você ou para a Ana, ou para a Mônica também. Obrigadão. E vai ter o dia da apresentação também, né? Mas lá eu quero dar um negócio já, né, adiantado, né? Mas acho que essa dica do Luiz foi bem legal. Dá uma olhada, viu? Não perde, não. Tá, vou olhar assim. Obrigadão, viu, Luiz? Muito obrigado mesmo. Tá vendo? É bom falar que vocês mesmos ajudam uns aos Fica com outros. vergonha, né, de falar e... Olá, gente, a gente tem ainda mais uns 19 minutos. Se alguém mais quiser falar... Eu queria perguntar uma coisa. Ai, desculpa, Júlio, você nunca fala nada, já te cortei. Eu só queria perguntar uma coisa para todo mundo, né? Vocês acham muito, mas assim, muito ruim a possibilidade da gente fazer uma aula de 5 horas no dia da apresentação? Porque, olha só, Mônica, só perguntando. Só antes dele responder isso, Tudo bem tranquilo. mesmo se eu for dar aula seguinte, eu não vou dar aula completa, eu vou dar só meia aula. Então, pelo menos 2 horas a gente vai ter. Tá, não, eu não entendi. Só queria aventar a possibilidade de todos conseguirem apresentar num único dia, para todo mundo ter mais ou menos o prazo, se seria possível. Porque só estou fazendo a conta, né? São 11. Se cada um falar 15 minutos e a gente tiver 10 minutos de discussão, já deu mais do que 4 horas. E a gente não vai... Eu não vou conseguir falar... Só... Assim, se depender de mim, eu não falo só 10 minutos. Aí eu já aviso que eu vou faltar daí. E pela quantidade que eu já falei, vocês estão vendo que eu também não vou falar só 10 minutos. Então, a gente poderia ser uma alternativa também, cada um fazer uma apresentação de 10 a 15 minutos, somar a ideia da Ana, né, de nós, professoras, se dividir aí para fazer algum comentário, mas todo mundo apresentar na data combinada, com uma dilação de 1 hora de encontro. No entanto, a gente ainda usa essa segunda aula que a Ana vai liberar, né, que é uma segunda meia aula, para algum esclarecimento, para alguma discussão a mais, aprofundar algum tema que ficou meio solto, mas todo mundo fica no mesmo prazo, né? Assim, não fica... Todo mundo vai ter alguma devolutiva no mesmo momento. Nossa preocupação é essa, né? Porque como a entrega vai ser em 10 de agosto, todos terem alguma devolutiva no dia 27. Eu estou só perguntando, né? E eu não queria cortar o Júlio. Pode ser, tá? Não queria cortar o Júlio, ele nunca abre o microfone, ele abriu e eu cortei ele. Por mim pode ser, professora. Julinho, fala aí. Por mim pode ser também. Você não ia perguntar alguma coisa, Júlio? Vou perguntar, pode perguntar? Eu ia falar que eu tô com uma dúvida do PNAD, que ele vem com uns pesos, né? E aí eu queria saber se tem que levar esses pesos em consideração na hora de fazer regressão, porque eu fiz
eu vi que tem, aí eu fiz por mínimos quadrados generalizados e eu fiz por mínimos quadrados ordinários normal também e deu um pouco de diferença as estimações. Tem que considerar o peso, sim. Desculpa. Tem um comando que chama SVY7. Ele é um comando para você dizer para o Stata que você está trabalhando com uma estrutura de dados coletadas com estratificação. E aí você tem que colocar qual que é a unidade primária de amostragem, qual que é o extrato e qual que é o peso. Geralmente, o POF-PNAD não vem peso identificado com decimais, ele vem um número inteiro. Você tem também que ver por quanto que você tem que dividir, se é por milhão, por quanto você tem que decidir para aquilo lá virar um decimal. E aí você tem que usar essa estrutura. Se você só usar o peso, por exemplo, já vi... Vamos lá, em economia as pessoas usam só o peso, tá? E aí a gente vai... E a estimação e o número de observações está inflado. Às vezes, a gente vê umas coisas malucas, assim, na estimação, não faz sentido. Porque não usou a estrutura completa, que é uma estrutura de estratificação. O peso, ele é para cada unidade primária de amostragem, ou para cada extrato, não lembro, um dos dois. Então, ele não é para cada indivíduo, por isso que você tem que usar essa estrutura. Então, você tem que estabelecer primeiro e dizer esse comando. Também é assim para POF, os nomes das variáveis também são muito parecidas. Um aluno meu está usando esse comando, eu posso te passar também. Mas para PNAD, eu tenho um do file de exemplo, um PDF que é um do file de exemplo, onde diz como fazer, chamar esse comando, e depois, todos os comandos que você vai fazer, por exemplo, fazer uma tabela, vai fazer uma regressão, na frente você vai colocar SBY, 2 pontos, aí você vai colocar tab para fazer tabela, reg para fazer regressão. E aí ele já vai corrigir pela estrutura amostral. Se você fizer o peso, você tem que fazer o peso populacional, é o PW. Tá? Ou você pode fazer por clusters também. Tem muita gente que ignora tudo isso e faz por cluster. Então, aí você vai... a pessoa usou cluster de microrregião, usou cluster de municípios, usou cluster de estado. Por quê? Porque essa estrutura é tipo um cluster também. Então, você acaba corrigindo, pelo menos, o erro padrão para ficar, né, menos inflado. Tá bom, professor. Eu fiz mais ou menos assim, eu fiz pelo R e tem um pacote do IBGE que já faz, acho que monta, amostra completa, que eu não sei exatamente qual é o nome. E aí eu fiz mais ou menos assim, eu só fiquei na dúvida porque as estimativas deram um pouco diferente, queria ter certeza se era por aquele caminho mesmo. Elas têm que dar um pouco diferente, por isso que você tem que fazer. Se desse igual, a gente não faria, né? Mas a diferença é pequena, não é muito grande. Foi isso que você achou? Foi. Isso. Obrigado. Tem que ser um erro padrão menor, porque você está replicando menos as observações, né? Então tem que ser um erro padrão menor, então seu intervalo de confiança é mais preciso, menos probabilidade de não rejeitar a nula quando a nula é falsa, né? Ou aceitar a nula quando a nula é falsa. E você... Esqueci o que eu ia falar. E a estimativa também dá um pouquinho de diferença. Tem que ser nessa direção. Beleza, foi isso mesmo. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? O Eric tinha ameaçado abrir microfone? Ou foi impressão minha, Eric?
Acho que no momento ele está indisponível. Então, gente, sobre a consulta que eu fiz, então a Ana e a Ana Abras vamos conversar um pouco melhor para ver qual é a melhor alternativa, né? Mas posso considerar que, se for necessário, vocês aceitam a alternativa de ficar um pouco a mais no dia da apresentação dos artigos e deixar... Essa é uma alternativa válida? Então, possível. Vamos tentar não fazer isso, porque a gente também fica cansado, né? Mas... eu também acho mais socialmente justo, porque senão os alunos vão acabar tendo feedbacks em momentos diferentes do tempo, né? Então, a gente vai considerar isso uma alternativa possível, tá ok? Nós vamos ver. Talvez a gente tenha alguma outra ideia brilhante. Oi? Talvez a gente tenha alguma outra ideia brilhante, não sei. Depois de dormir, quem sabe a gente consegue pensar alguma coisa. Eu fiquei pensando, eu fiz a mesma coisa que você fez. E aí eu cheguei à conclusão que o problema não são os alunos, o problema é a gente. Eu falei isso para eles da última vez, que a gente foi até 7 horas. A culpa era minha mesmo. Não, mas eu acho que é legal que vocês também tenham feedback, né? Porque acho que a apresentação vale a pena para a gente construir junto uma coisa interessante, né? Eu até tinha comentado com eles da última vez, assim, a gente demorou, todo mundo respeitou o prazo que eu dei, tudo certinho, todo mundo, né? A grande maioria respeitou, teve gente até que apresentou em menos tempo, mas aí eu fui ver, eu anotei tempo por tempo, quem mais falou foi eu, então eles não têm culpa, a gente fala muito. E se eles estão aqui ainda, ou eles precisam do crédito, ou eles não se importam, que a gente fale muito. Ou eles gostam, né? Tá bom, gente. Acho que se vocês estão de acordo com essa opção, se ninguém quer mais falar sobre o trabalho ainda, mas se quiser falar durante a semana, eu tenho meu horário de atendimento na segunda-feira às 10, ou marca comigo, a gente combina, quem não puder durante o dia, a gente marca uma opção à noite, né? Estou disponível aí para falar com vocês, se tiverem dúvida da disciplina também, entre em contato, tá? E eu acho que é isso, vou despedindo de vocês, muito obrigada por estarem aqui até o final, deixar a Mônica despedir também, abraço a todos e até semana que vem. E qualquer dúvida que vocês tiverem no trabalho também, entre em contato, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada. Certinho, gente. Tchau, gente. Obrigado. Vocês não vão abrir a câmera para a gente tirar fotinho, poxa? Acender a luz. Peraí, deixa eu passar perfume. Eu estou em traje de serviço, porque hoje eu sou aluna. Aí a Ana fica me chamando para falar que nem professora. Eu quero ser aluna, tia. Oi, Ravi, saudade. Ah, coisa mais linda. São duas, precisa ver a outra também, é uma gracinha, né? Só que é tímida, né? Não abrindo todo mundo. Você vai tirar, Mônica, ou eu tiro? Vamos as duas aqui printar. Ah, agora tem o Eduardo para printar. Estou printando as telas aqui. Ana, você congelou? Eu congelei? Pode ser. Ah, eu tirei foto, mas saiu o negócio... Ah, não, assim não vale. Saiu... Deixa eu ver. É o Windows Shift S, é isso?
ela toda. Quando eu vou tirar, eu congelo. Então, ainda bem que... Alguém tirou? Alguém mais printou? Eu só printei a tela. Que negócio é esse de Windows, Shift, qualquer coisa aí que eu não sei. É para printar também, professor. Ah, é a mesma coisa? Olha, eu dei uma printada, não sei se ficou boa, hein? Paciência. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Ah, Mônica, esse meu print não deu certo, não fez jus à sua beleza. Ah, é? E tem alguma beleza para fazer jus aqui? Do jeito que eu tô? Tem sim. Vai, vamos lá, de novo, todo mundo X, hein? Ainda bem. Vamos lá. Agora sim, agora sim, agora sim. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Ficou boa, depois eu ponho lá. Legal. O meu nome aparece você, é isso? Não. Oi? Nada, bobeira. Não, no seu nome aparece. Você está vendo? Vocês estão vendo, não? Ah, agora eu tô vendo. É. Nossa, que bonito, que ficou bonitão, bonitão, bonitão. Ficou bonito, né? Que cor. É isso aí. Olha, eu tive que fazer isso sem mexer a boca, o que é difícil para mim, hein? Mas ficou bonito. Falou então, gente. Mando para vocês depois. Gente, beijo. Beijo a todos. Boa semana para vocês. E qualquer coisa, entre em contato. Vocês têm nossos e-mails. Não sofram em silêncio. Divide com a gente. Podemos ir para a gravação, professor. Tchau, professora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau. Podemos ir para a gravação, professor.